portanto, investigadora, sou Carla Brites, o meu nome é Carla Brites, sou investigadora no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, que é o Laboratório de Estado do Ministério da Agricultura e do Mar. Estou aqui também na qualidade de delegada nacional ao Horizon 2020 para o Desafio Societal 2, portanto, é aquele que a Maria João já apresentou e, portanto, tem enquadramento nos projetos que a Caixa de Crédito quer incentivar e apoiar. Foi-me pedido para fazer a apresentação dos projetos que eu tenho em curso e, nomeadamente, os projetos do 7º Programa Quadro. Vou fazer uma apresentação muito breve e, portanto, começaria por dizer que os projetos na qual eu sou responsável pela participação do INIAV desenvolvem-se em torno da qualidade nutricional e organolética dos cereais e leguminosas. E, portanto, nesse âmbito, temos a decorrer, neste momento, 4 projetos. 2 são financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, um é focalizado no feijão, portanto, nas coleções de germoplasma de feijão português, e, portanto, tem em vista, de facto, a avaliação da qualidade nutricional. O outro é focalizado no arroz, portanto, é o Best Rice for Life, é um projeto que é de consolidação de competências, onde, efetivamente, eu irei apresentar um único slide para ficarem com uma ideia global deste projeto. E, por fim, portanto, é os projetos europeus, o Soliban e o Legato. No que diz respeito ao projeto Soliban, aquilo que eu queria deixar aqui como mensagem principal é que este projeto surgiu de ações anteriores e, portanto, haviam 2 ações COST, que são as ações que também já foram referidas pela Maria João, que fundamentalmente este tipo de ações são ações de network, que permitem que as várias pessoas que estejam interessadas num determinado tema se juntem e façam uma interação das suas competências no sentido de poderem montar o projeto. Portanto, havia 2 ações COST que convergiram no projeto Soliban. O projeto Soliban é um projeto que envolve 23 parceiros de 12 países da Europa e também da África subsaariana. O INRA é a entidade, o INRA é o Instituto Nacional da Recherche Agronómica da França, e que é a entidade coordenadora deste projeto. E, por outro lado, tal como vão ver também no Legato, o INRA tem por trás uma associação, uma empresa, uma spin-off, que é o INRA Transfer, que faz a gestão dos projetos e que, de facto, facilita, é muito facilitador de toda a gestão e organização dos projetos. Este projeto tem dois participantes portugueses, a Escola Superior Agrária de Coimbra e o Instituto Tecnológico de Química e Biologia. O INIAV, que é a minha, portanto, é nessa qualidade que aqui estou, entra neste projeto por via de uma subcontratação. Eu queria deixar aqui também esta mensagem. Não é fácil haver várias instituições portuguesas e principalmente públicas a integrarem um projeto europeu, porque, de facto, o projeto tem que ser abrangente em termos de envolvimento de vários países e o que aconteceu no Soliban é quando foi na fase de concepção do projeto, não havia interesse em colocar mais uma entidade portuguesa. E então, o que se configurou como execuível foi o facto do INIAV vir a entrar como subcontratado. Esta modalidade é uma modalidade muito interessante para a entidade, para o INIAV, não é assim tão interessante para a entidade que subcontrata, por causa das questões dos overheads e outras situações que estão associadas. Portanto, estão aqui, eu tenho folhetos deste projeto. Este projeto está muito centrado na diversidade. A diversidade é, de facto, o focus para a sustentabilidade agrícola, para a diversidade genética, ou melhor, o melhoramento genético e para a gestão das culturas. E, portanto, no fundo, e isso também está muito, de alguma maneira, focalizado no Horizonte 2020, a questão da diversidade é a mais-valia em muitos dos setores agrícolas para se conseguirem afirmar pela qualidade e pela diferença. Este projeto é muito focalizado na agricultura biológica e na utilização de
baixos inputs, no sentido de alguma forma, a diversidade poder ser utilizada nesses sistemas agrícolas. Portanto, no consórcio, a nossa contribuição foi a avaliação da qualidade organolética e nutricional de milho e feijão. Aqui neste slide vocês podem ver as culturas que foram abrangidas no projeto. Nós tivemos, essencialmente, a nossa contribuição foi ao nível do milho. Nós temos uma grande coleção de germoplasma de milho regional, que não é milho híbrido, que são populações também, uma mistura de genótipos, e que de alguma forma poderá marcar a nossa diferença em alguns tipos de produtos tradicionais, nomeadamente a broa e alguns tipos de pães. O mesmo acontece com o feijão e, portanto, o nosso estudo focalizou-se também em coleções de feijão português. Portanto, foram feitas noutros países também grandes iniciativas de feiras e de análises sensoriais em vários tipos de pães, assim como também no feijão. E, portanto, eu tenho aqui um folheto que vos posso facultar no sentido de quererem mais informação. Relativamente ao Legato, portanto, o Legato é um grande projeto europeu que começou agora, em janeiro de 2014, e que, no fundo, os projetos no 7º Programa Quadro e agora no Horizon 2020 têm que obedecer a um determinado tópico. E, portanto, os tópicos estão pré-formatados e os concursos são por tópico. Este tópico ao qual nós concorremos era o melhoramento das leguminosas e também a contribuição para uma agricultura sustentável como fornecedora, essencialmente focalizando no fornecimento de proteína. Portanto, a proteína é muito escassa, há grandes problemas de fornecimento de proteína para rações e também para os usos alimentares, e foi nesse sentido que o projeto foi construído. O projeto envolve 29 participantes de 12 países da Europa. Portanto, vocês podem ver no mapa as diferentes 29 instituições que estão aqui envolvidas. É, de facto, difícil montar um consórcio desta natureza. Tem um financiamento total de 6,9 milhões de euros, do qual o financiamento da União Europeia é de 5 milhões de euros. E, portanto, é um projeto para 4 anos. Nós somos 3 participantes portugueses, é o INIAVE, o ITQB e a Patrimus. Esta Patrimus é uma empresa muito interessante porque tem um Museu do Pão associada, por sua vez fabrica vários tipos de pão, nomeadamente o pão da saúde, e, portanto, entra aqui neste projeto no sentido de encontrarmos alternativas para a utilização das leguminosas para fins alimentares, quer por via do restaurante que a empresa também é detentora, quer por via de pães que tenham fortificados em termos de valores proteicos e também em termos de qualidade nutricional. Também tem outra particularidade importante, é que tem um instituto que é participante e que atua ao nível da disseminação e da formação. E, portanto, que isto é uma componente extremamente importante na construção do consórcio. O projeto tem 8 programas de trabalho, portanto, cada programa de trabalho é quase um projeto. Eu não vou descrever aqui os 8 programas de trabalho, porque efetivamente não é isso que também me pediram, mas de qualquer das maneiras, para vocês verem, só um programa de trabalho, as interações que tem entre os diferentes participantes de diferentes países. E, portanto, no caso, aqui temos a ervilha, a fava, o termoço e o xíxaro. Portanto, nós vamos entrar com os xíxaros aqui com alguma representatividade, porque de facto temos algum material de xíxaros que não existem noutros países. Outro aspecto que eu vos gostaria de referir é que existiram outros projetos antes deste que de alguma forma contribuíram para o material genético que neste momento nós iremos analisar e iremos a caracterizar. E, portanto, há pelo menos 4 projetos, o Abstress, o Fenoma, o Eufaba e uma ERANET, que é a ARIMNET, que produziram outputs que foram utilizados no projeto, na construção do projeto Legato. Depois do projeto ser aprovado, a implementação também não é fácil, tem um mecanismo de gestão
em que existe um advisor board, existe portanto, há um coordenador científico, há um coordenador depois financeiro, há um comitê executivo e todos os work packages de alguma forma têm que responder a um determinado líder. E, portanto, como podem imaginar, um consórcio desta natureza, se não tiver esta organização por trás, não consegue funcionar. Por outro lado, nós temos obrigatoriedade em termos de outputs com a Comissão. Portanto, nós temos obrigatoriedade dos relatórios, temos 3 relatórios que são, as datas já estão pré-formatadas e, portanto, se não cumprirmos, o financiamento não é desbloqueado. Portanto, há um adiantamento que já nos foi concedido, mas depois, ao longo da implementação, o financiamento é condicionado depois à avaliação dos relatórios. Outro aspecto que eu achava que era muito importante referir aqui é as taxas de financiamento. Este projeto é um projeto que, no 7º Programa Quadro, é considerado como um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico. Teve uma comparticipação de 75%, mas, neste caso do 7º Programa Quadro, os overheads eram 60%. O que acontece é que nós, nomeadamente instituições públicas, conseguimos colmatar os 25% através dos overheads. O que vai acontecer no Horizonte 2020 é que isto vai mudar. Portanto, as taxas de financiamento vão passar a 100% e os overheads vão descer para 25%. O que, de alguma forma, também penso que é benéfico, porque esta gestão aqui deste autofinanciamento dos 25% é muitas vezes um bocado complexa. E, portanto, eu penso que no Horizonte 2020 vão mudar. Depois, há uma questão que também é importante, que é que não é possível imputar overheads às subcontratações. E, portanto, isto faz que a situação que nós temos com o Soliban seja extremamente desinteressante para a entidade que nos subcontrata, porque essa entidade não pode usufruir dos 60% dos overheads. E, portanto, só em situações muito, muito necessárias é que se torna aliciante. Depois, há aqui algumas questões relacionadas com o IVA, também, em que o IVA não era possível imputar no 7º Programa Quadro. No Horizonte 2020, o IVA que não é recuperável é elegível. E, portanto, eu penso que a gestão financeira no Horizonte 2020 vai ser melhorada. Depois, há um outro aspecto que eu acho que é muito importante, eu penso que terão aqui também muitos representantes de empresas, que é o acordo de consórcio. Este acordo de consórcio é, de facto, um processo de negociação, depois do projeto ser aprovado, em que é um documento que tem perto de 100 páginas, em que cada entidade refere aquilo que quer salvaguardar, nomeadamente em relação à propriedade, os direitos individuais e conjuntos, em relação à proteção. Por exemplo, neste caso, há muito material genético em que já foi obtido e, portanto, interessa saber quem é que tem as royalties desse material genético, quem são os detentores. Software, portanto, há alguns software específico que também já vai ser utilizado e, portanto, está perfeitamente especificado no acordo de consórcio tudo isto, cada entidade referiu, os dados, bases de dados. Depois, em relação à disseminação e à publicação, portanto, nós temos que ter um percurso até publicar os resultados. Portanto, temos que submeter a um comitê e só depois de termos essa autorização é que poderá ser publicado. Portanto, isto é importante porque, de facto, há um trabalho todo muito grande por trás e que, de alguma maneira, tem que ser protegido. Depois, há uma outra questão que também é interessante, é que nós temos aqui outro projeto, que é o Eurolegume, que, por sinal, é coordenado por um português, que é o professor Eduardo Rosa, da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que este projeto também respondeu ao mesmo tópico. E, portanto, depois da aprovação,
a Comissão recomenda que haja uma grande sinergia entre estes dois projetos. E, portanto, nós temos que articular aqui alguns meetings e alguns congressos e harmonizar protocolos e abordagens. Depois, agora passando para o Horizonte 2020 e perspectivando o futuro, aquilo que me parece, dentro da Parceria Europeia para a Inovação, é que há uma estratégia da Comissão de acordo com a Europa 2020. E, por outro lado, nós temos o Programa de Desenvolvimento Rural, que vai ser também aqui mais detalhado, e temos o Horizonte 2020. E, portanto, isto é um processo que está a começar agora, um processo de mudança, uma mudança muito grande, em que os projetos o cariz é um cariz mais aplicável, portanto, porque neste momento há o pilar da excelência científica e há o pilar dos desafios societais. Os desafios societais são de cariz mais aplicação e, portanto, há um grande interesse em ocorrer uma interação entre aquilo que se vai desenhar ao nível do Programa de Desenvolvimento Rural e o Horizonte 2020. E, portanto, interessa que, num médio prazo, os grupos operacionais venham integrar candidaturas do Horizonte 2020. Interessa que haja ligações internacionais, no sentido dos grupos operacionais terem parceiros em torno da mesma problemática e, para isso, esta interação, de facto, é benéfica. Por fim, o projeto Best Rise for Life é um projeto que, embora sendo um projeto de consolidação de competências da FCT, é um projeto onde já temos uma certa interação ao nível nacional de diferentes fundos, nomeadamente do PRODER, porque nós temos um projeto PRODER que tem à vista a caracterização dos recursos genéticos do arroz, e que é através desses materiais que temos que são obtidos nesse projeto PRODER, que nós vamos utilizá-los neste projeto FCT, no sentido de podermos cumprir os objetivos deste projeto. Por sua vez, neste projeto temos o envolvimento de uma empresa, que é a Ernesto Morgado. Esta empresa também é uma empresa interessante, atua ao nível de toda a fileira do arroz e tem projetos no outro fundo, portanto no Compete, em que de alguma forma podem ser articulados neste projeto de consolidação de competências, no sentido de haver uma visão global de toda a fileira e de contribuir efetivamente para a competitividade da fileira do arroz. E, portanto, terminaria aqui a minha apresentação, pondo-me à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado, muito obrigado.